Boa noite. Boa noite. Sepúlveda pertence, advogado de Lula, se encontra com a presidente do Supremo. A ministra Carmen Lúcia sinaliza que não vai levar o habeas corpus do petista para a votação. O juiz Sérgio Moro marca datas para leiloar o triplex do Guarujá. A venda do imóvel é para cobrir a vantagem indevida que acabou condenando o ex-presidente Lula à prisão. Justiça Paulista barra edital suspeito de favorecer amigo do presidente Temer. A licitação de 260 milhões de reais estaria direcionada para a empresa do Coronel Lima. O projeto para mudar a aposentadoria do funcionalismo municipal é aprovado pela Comissão de Constituição da Câmara. Um protesto de servidores acabou em confronto com a polícia. A Corregedoria da Polícia Militar e o Grupo de Operações Especiais do Ministério Público prenderam 20 PMs no interior de São Paulo. Eles são acusados de participar de assassinatos e tráfico de drogas. Morreu aos 76 anos o físico britânico Stephen Hawking, celebridade que extrapolou o mundo acadêmico. O cientista entra para a história por revolucionar as teorias sobre buracos negros e expansão do universo. O Jornal da Gazeta está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei da reforma da Previdência dos funcionários públicos municipais. O texto ainda precisa ser aprovado em outras duas comissões e no plenário. Hoje, servidores, a maioria professores municipais, protestaram em frente à Câmara. Houve confronto com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. A concentração em frente à Câmara Municipal começou no início da tarde. O viaduto Jacareí foi tomado por professores da rede municipal e servidores de outros setores que estão em greve há 6 dias. Mas no protesto, que começou tranquilo, houve muita confusão. Alguns manifestantes tentaram entrar na Câmara Municipal à força. Foram barrados pela Guarda Civil Metropolitana. Teve empurra-empurra, correria, e a Polícia Militar usou balas de borracha, bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral para conter o tumulto. Alguns servidores passaram mal. Houve confronto também dentro da Câmara Municipal. Esta manifestante ficou ferida. Ela foi retirada do plenário e socorrida pelos bombeiros. A sessão foi interrompida, mas por volta das 3 horas da tarde, os vereadores retomaram os trabalhos, mas sem público e com as portas fechadas. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai passar por mais 2 comissões antes de ir a plenário. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação dos professores atinge 93% das 1.550 escolas que são administradas pela Prefeitura. A categoria protesta contra a reforma da Previdência de servidores municipais. A reforma que está em tramitação aqui na Câmara prevê a elevação da contribuição previdenciária de 11% para 14% e a instituição de uma contribuição suplementar vinculada ao salário do servidor, o que aumentaria o desconto para 18,2%. A Prefeitura defende que sem essas alterações seria inviável manter a Previdência. De acordo com o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal, cerca de 220 mil servidores serão afetados caso a reforma seja aprovada. Agora nós estamos sendo atacados a nível federal e também a agressividade do governo municipal está garantindo também que a gente retire direito também a esse nível. Em 2015, o prefeito Fernando Haddad, do PT, já havia encaminhado aos vereadores um projeto de lei propondo a mudança no sistema. Após vários protestos, ele foi retirado da pauta. Em dezembro do ano passado, o prefeito João Dória, do PSDB, enviou novo texto. E a intenção é que a Câmara vote até a próxima semana. Dória, que participa de evento no Fórum Econômico Mundial para a América Latina, condenou a invasão da Câmara e disse que houve excesso de ambos os lados. Você invadir o Legislativo não é exatamente um ato que mereça ser aplaudido, não é um ato correto. O que não justifica nenhum tipo de violência, nem de uma parte, nem da parte que invade, nem da parte que é invadida.
E a gente continua acompanhando a situação na Câmara Municipal de São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está lá e tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Olha, o viaduto Jacareí, aqui em frente à Câmara de Vereadores, que passou parte do dia bloqueado pela manifestação dos servidores e também depois por causa da confusão, já foi liberado ao trânsito de carros. Foi liberado agora há pouco. Um grupo de servidores permanece aqui em frente à Câmara, em barracas montadas na calçada. Eles afixaram também faixas na grade. A gente percebe ainda a presença de algumas viaturas de polícia aqui na Redondeza. Bem, a Câmara de Vereadores divulgou uma nota na qual diz que interrompeu a entrada de manifestantes na casa por medida de segurança, porque o plenário, onde acontecia a reunião da comissão, e o auditório externo já estavam lotados. A Câmara disse que vai apurar eventuais excessos das forças de segurança da casa. Bem, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana não se manifestaram ainda sobre o ocorrido. Bem, para elevar a alíquota dos servidores municipais, a Prefeitura alega que há um rombo nas contas, que o percentual descontado de quem está na ativa não cobre as aposentadorias de quem está em casa. Bem, essa diferença, segundo a Prefeitura, no ano passado foi de quase 5 bilhões de reais. Dinheiro que teria saído de outras áreas. É com vocês no estúdio. A Corregedoria da Polícia Militar e o GAECO, que é o Grupo de Operações Especiais do Ministério Público de São Paulo, prenderam hoje 20 policiais acusados de homicídio e tráfico de drogas. As prisões foram feitas pela Operação Urupês em Taubaté, Guaratinguetá, Registro e Pindamonhangaba, no interior do estado. Segundo a Corregedoria, 19 PMs tiveram a prisão decretada pela Justiça por participarem de uma organização criminosa que extorquia dinheiro de traficantes para permitir o tráfico nas cidades investigadas. Com os policiais foram encontradas armas sem registro, balanças de precisão e drogas, como maconha e cocaína. Um traficante também foi preso na Operação Urupês. Durante as prisões, a Corregedoria também descobriu drogas e material ilegal nos armários de 3 policiais da Ativa, mas só um foi preso em flagrante. Foram 20 prisões. Em coletiva hoje à tarde, a comandante da PM no Vale do Paraíba e o corregedor-geral da PM detalharam a atuação desses policiais na organização criminosa. A ação se deu exatamente nesses policiais, cooptando traficantes para trabalhar para os policiais. Ou seja, ameaçando os crimes aqui, além da organização criminosa. Você tem peculário, você tem compulsão, você tem, além do tráfico, nós atuamos com rigor, porque nós não podemos, nenhum cidadão pode compactuar com esse tipo de conduta. Ação no Rio de Janeiro prende 4 policiais militares que faziam parte de milícia na Baixada Fluminense. 9 pessoas foram detidas até agora. Nesta manhã, as polícias civil e militar, junto ao Ministério Público do Rio, realizaram uma operação para desarticular um grupo envolvido em esquema de extorsão no município de Mesquita. Segundo a polícia, a milícia era chefiada por um PM, Márcio Lima Cunha, conhecido como Zebu. Na ação, um bloqueador de sinal utilizado em roubo de cargas foi apreendido junto com armas, munição e dinheiro. Ao todo, foram expedidos 8 mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão. Além de cobrarem taxa para a segurança de moradores e comerciantes da região, o grupo também explorava outros serviços na comunidade da Baixada Fluminense. Alguns integrantes são acusados de homicídio qualificado. O PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação do decreto presidencial que determinou a intervenção federal na segurança pública no Rio. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o partido argumenta que a intervenção tem caráter eleitoral e é uma medida desproporcional e inadequada. O PSOL alega ainda que não há previsão na Constituição para uma intervenção parcial. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator dessa ação no Supremo. A intervenção federal na segurança pública do estado foi decretada pelo presidente Michel Temer no dia 16 de fevereiro, depois do Carnaval. O general do Exército, Walter Braga Neto, na ocasião, foi nomeado interventor.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o articulador político de Temer, Carlos Marum, do MDB. Ontem, Marum disse que poderia se licenciar do cargo e voltar à Câmara dos Deputados e pedir um impeachment de Luiz Roberto Barroso do Supremo. Uma reação após as decisões do ministro na corte que contrariam o governo. Ele determinou a quebra de sigilo bancário de Temer e de aliados e alterou o indulto natalino proposto pelo presidente. Barroso proibiu que o benefício seja concedido a condenados por corrupção. Para o senador Randolfo Rodrigues, a declaração de Marum é um constrangimento ilegal e abuso de autoridade, o que poderia configurar obstrução de justiça. A atitude do senhor Marum é uma ameaça, é um constrangimento à atuação do Poder Judiciário. A Associação de Juízes também saiu em defesa do ministro do STF. Em nota, a JUF disse que os ataques de Marum a Barroso fazem parte da estratégia para constranger o Supremo e que a depuração das instituições não será barrada por práticas políticas e morais. Numa palestra para estudantes e sem citar nomes, Barroso disse que a liberdade de expressão faz parte da vida. Está lá no Eclesiastes, há um tempo de falar e há um tempo de calar. A única coisa que eu diria assim, eu, com a bênção de Deus, cumpro a missão da minha vida. E quando a gente cumpre a missão da vida da gente, elogio ou crítica não fazem muita diferença. A gente sabe para onde está indo, que é empurrando a história para onde ela deve seguir. O Tribunal Regional Federal determinou hoje a destruição dos grampos telefônicos realizados no escritório dos advogados do ex-presidente Lula. Na sessão de hoje, a 8ª turma julgou um mandado de segurança impetrado pelo escritório Teixeira, Martins e Advogados contra a decisão do juiz Sérgio Moro, que autorizou o grampo em 2016 durante investigações da Operação Lava Jato. Na decisão, o relator João Pedro Gebran Neto afirmou que não houve ilegalidade na decisão que determinou a produção dessa prova, porque o número grampeado foi fornecido pela empresa do ex-presidente Alius Palestras. Gebran ressaltou que apenas depois da interceptação se verificou que a linha era do escritório Teixeira, Martins e Advogados. Defesa de Lula se encontra com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e ela sinaliza que não vai levar o habeas corpus do petista para o plenário. Foi uma audiência breve, de meia hora. Mais uma tentativa da defesa de convencer a presidente do Supremo a pautar a discussão sobre a prisão depois que o réu for condenado em segunda instância. Sepúlveda Pertence sabe do que se trata. O advogado de Lula já esteve no lugar de Carmen Lúcia como presidente do STF. Se aposentou em 2007. Agora, como defensor do petista, trabalha para que o habeas corpus preventivo, para evitar a possível prisão de Lula, seja votado. O pedido de liminar foi negado pelo ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, que deixou a decisão para o plenário do Supremo. Até o fim do mês, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre deve concluir o julgamento do recurso da defesa do ex-presidente. Não há possibilidade de mudança no veredicto. E, de acordo com a regra em vigor, baseada no entendimento do Supremo de 2016, depois da condenação em segunda instância, a pena deve começar a ser cumprida. No caso de Lula, 12 anos e 1 mês de cadeia, no processo do triplex em Guarujá. No fim da semana passada, Carmen Lúcia divulgou a pauta de julgamentos do mês de abril, sem incluir ações relacionadas ao tema que interessa a Lula. A mesma postura inflexível de quando disse que pautar a discussão a partir do caso do petista seria apequenar o Supremo. Quem define a pauta é a presidente do Supremo, mas qualquer ministro que quisesse poderia provocar a discussão do tema em específico. O regimento interno da Corte permite que se faça isso na hora da sessão e sem aviso prévio, desde que se trate de um pedido de habeas corpus. Basta que o ministro leve à mesa do plenário e peça o julgamento de uma ação de alguém que esteja contestando a execução provisória da pena. Só que até agora, nenhum dos ministros se dispôs a fazer isso. Os olhos se voltam para o decano da corte. Nos bastidores, a possível iniciativa de Celso de Mello é vista como a melhor maneira de retomar o debate.
Ele é contra a prisão após a sentença em segundo grau e já se mostrou favorável que a corte volte a discutir o assunto. No fim da tarde, a ministra Carmen Lúcia se encontrou com deputados do PT, PCdoB e PSOL. Eles também tentam pressionar a presidente do Supremo a colocar o tema da prisão, após condenação em segunda instância, em votação. Ontem, em São Paulo, Carmen Lúcia afirmou que não vai ceder à pressão de políticos. E agora à tarde, a defesa do ex-presidente Lula pediu ao ministro Fachin que reconsidere a rejeição da liminar e permita que o petista recorra em liberdade aos tribunais superiores. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do futuro de Lula e do PT. Nenhum pai faria com o filho o que Lula, fundador do PT, faz com o seu partido. A caminho da cadeia, Lula transforma sua pseudo-candidatura presidencial num cavalo de batalha. Sabe que seu projeto político foi para o beleléu, mas não abre mão da pose de candidato. Com isso, Lula levará o futuro do PT para trás das grades, retardando a escolha de um presidenciável alternativo, petista ou de outro partido. Um pedaço da legenda diverge e a divergência começa a transbordar. O mal dos partidos políticos é ter excesso de cabeças e carência de miolos. O PT sofre da mesma carência, mas com uma cabeça só. A relação do PT com Lula é movida por uma fé de inspiração cristã. Esse tipo de relacionamento não comporta o ingrediente da dúvida. Se Lula diz que o PT deve segui-lo em procissão para dentro do cárcere, a maioria dos devotos carregará o andor e acompanhará o grande líder com suas preces. Em entrevista ao UOL, o governador petista da Bahia, Rui Costa, ousou expor em público um pensamento que se dissemina nas profundezas do PT. Disse que o partido deveria cuidar do seu plano B, sem excluir a hipótese de apoiar um candidato de outra legenda. Gleisi Hoffmann, a devota que preside o PT, ralhou. Essa é uma discussão que não está colocada para nós, ela declarou. Seria o mesmo que convalidar a tese da inelegibilidade de Lula, acrescentou. O derretimento penal de Lula começa a trazer o drama do PT à tona. Logo, logo, todas as divergências estarão boiando, mal cheirosas, na superfície. Boa noite. Maria Lídia Flândula entrevista Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, sobre as eleições e o julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo. A Justiça Paulista negou liminar que pedia o bloqueio de bens do ex-deputado estadual e atual presidente da Coab, Edson Aparecido, do PSDB. O pedido foi feito pelo Ministério Público de São Paulo. Edson Aparecido é investigado numa ação civil pública aberta em 2016, quando ele era secretário da Casa Civil do governo Alckmin, do PSDB. O objetivo é investigar se Aparecido teria enriquecido de maneira ilícita, envolvendo a transação de um apartamento. A promotoria apura se o patrimônio dele é compatível com o salário de R$19 mil que ele recebe no setor público. O imóvel fica na Vila Nova Conceição, na região do Parque do Ibirapuera. De acordo com o MP Paulista, Aparecido pagou pelo apartamento R$620 mil. 6 anos antes, a mesma propriedade havia sido vendida por mais de R$1 milhão. Na ação civil pública, os promotores apontaram ainda que Edson Aparecido possui uma casa em Maresias, no litoral norte paulista, e um sítio em Ibiúna. Bens que, segundo o Ministério Público, são incompatíveis com os rendimentos do ex-deputado e atual presidente da Coab. Na decisão que negou o bloqueio dos bens, o juiz Antônio Augusto Galvão de França disse que rejeitou a liminar porque não constatou prova do risco de dilapidação patrimonial. Mesmo com a negativa da Justiça, a ação contra o tucano continua. O Ministério Público já informou que vai recorrer. A assessoria de Edson Aparecido diz que ele é inocente. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de cotas do deputado afastado Paulo Maluf do PP em empresas. A decisão faz parte do processo em que Maluf foi condenado pelo prejuízo causado à Prefeitura de São Paulo em operações de vendas e compra de letras financeiras do Tesouro Municipal em 1994 e 1995. A penhora das participações de Maluf é para garantir o pagamento determinado na ação judicial. A Justiça estipulou que o prefeito devolva R$21 milhões aos cofres públicos. Maluf está preso em Brasília há 3 meses por ter sido condenado em outro processo
por desvio de dinheiro de obras públicas e remessa ilegal para o exterior, também quando era prefeito aqui da capital São Paulo. O juiz Sérgio Moro marcou o leilão do triplex em Guarujá para os dias 15 e 22 de maio. O imóvel está avaliado em R$ 2.200.000, valor da vantagem indevida pela qual o ex-presidente Lula foi condenado. Os lances podem ser feitos pela internet e as visitas podem também ser agendadas. Se não houver um lance mínimo no primeiro pregão, o segundo vai ter valor de 80% da avaliação judicial, ou seja, R$ 1.760.000. O apartamento tem 215 metros quadrados de área privativa e pouco mais de 82 metros quadrados de área comum, com 2 vagas de garagem. Em janeiro, Lula foi condenado em segunda instância no processo que envolve o apartamento e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. Segundo o Ministério Público, o ex-presidente recebeu, como propina da OAS, o apartamento e algumas reformas que também foram pagas pela empreiteira. A defesa de Lula espera o julgamento de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não há prazo para essa decisão. A Prefeitura fez um mutirão em centro de acolhida na Zona Norte de São Paulo para vacinar moradores de rua contra a febre amarela. O cronograma de vacinação desse público nas áreas de risco de contágio ainda não foi concluído. Já faz um ano que o Cleubis não tem moradia fixa. Ele vive no centro de acolhida da Vila Maria, na zona norte da cidade. Mesmo sabendo da febre amarela, só agora decidiu ser imunizado. Estava sabendo, só que, não dava muita importância, assim, entendeu? E através do o esforço do pessoal ter vindo aqui diretamente até nós, isso aí facilitou muito. Vários moradores de rua só estão tomando a vacina agora, graças aos mutirões que têm levado as equipes de saúde aos locais onde eles passam a noite. Ações específicas não tinham sido implantadas antes. Segundo a Prefeitura, o cronograma detalhado ainda não está fechado. Leonardo chegou ontem do Rio de Janeiro e já tratou de carimbar a carteirinha. É uma segurança. É uma segurança. Eu aconselho a todos a que tomarem. As doses oferecidas são as integrais. O motivo é evitar que os moradores de rua precisem tomar outra vacina daqui a 8 anos. Além disso, são pessoas mais vulneráveis. Em função das condições que eles têm e da própria alimentação, de muitas vezes pernoitar em lugares inapropriados, eles têm diversas doenças, como doenças respiratórias, e elas também correm risco, como todos, de contrair a doença. Então a gente se preocupa em ter uma ação específica para que elas tenham essa oportunidade. Cerca de 150 doses têm sido aplicadas aqui por dia. É um número bem menor da capacidade aqui do centro de acolhida, que é de cerca de 900 pessoas. Mesmo assim, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o índice está dentro da meta. E a explicação é que muitos não podem ser imunizados agora. E a situação mais comum nesses casos é quando o morador de rua é soropositivo, por exemplo. Seguindo este critério, todos precisam fazer o teste rápido de HIV antes de receberem as doses. A pessoa tendo HIV, ela não pode tomar a vacina antes de fazer uma outra testagem, que é o nível de CD4. Então, para isso, a gente faz o teste em toda a população. Se por acaso der algum teste rápido positivo, ela vai ser encaminhada para a unidade para fazer novos exames. A cidade de São Paulo tem hoje quase 16 mil moradores de rua. A Prefeitura diz que agentes de saúde têm feito abordagens orientando sobre a doença. Um desafio muito grande, já que muitos rejeitam a ajuda e preferem não tomar a vacina. Não tenho medo. Pretende tomar ou não? Não, não pretendo. O verão, todo mundo sabe, a estação mais quente do ano, está sendo infernal em São Paulo. Essa tarde fez 33 graus na cidade. Tá demais, né? Com todo esse calorão, o ar carregado de umidade, ainda pode chover, viu? Vamos ver se continua quente assim amanhã. Mariana Armentano traz a previsão pra gente. Vai fazer calor sim em todo o país, o tempo continua instável com sol e chuvas, mas o destaque da nossa previsão, olha, é o risco de temporais amanhã no sul do Brasil.
principalmente no Rio Grande do Sul, por causa do avanço de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão, e isso tudo ainda reforçado por instabilidade de uma outra área de baixa pressão no norte da Argentina. Vamos ver aqui como fica o tempo em algumas capitais? Em Porto Alegre, chove a qualquer hora, até com forte intensidade, e a máxima fica em torno dos 28 graus. Em Salvador, o sol predomina, pode chuviscar rapidinho de manhã, mas o calor é de 33 graus por lá. Em BH, a máxima também de 33, com tempo firme, sem nada de chuva, assim como no Rio de Janeiro. Mas por lá, os cariocas vão enfrentar um calorão perto dos 40 graus. Aqui em São Paulo não chega a fazer tudo isso não, mas o calor é generalizado. O sol aparece com força e, devido à aproximação de uma frente fria, o vento se intensifica pelo interior. As nuvens aumentam no decorrer do dia por causa do tempo abafado e aí há previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noitinha. A máxima chega aos 35 graus em Presidente Prudente e aos 36 em Presidente Bernardes. Faz até 34 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. E no litoral, olha só, 35 graus em Caraguá e 36 em Santos. A capital não escapa desse calorão também não, viu? E ainda são esperadas pancadas de chuva para refrescar. Na madrugada teremos mínima de 22 e a máxima amanhã à tarde vai aos 33 graus. Aí na sexta-feira o tempo muda, chove a qualquer hora e a máxima cai para 28. Mas no sábado já volta a fazer 30 graus por aqui. Em evento aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que, se não houver acordo, o Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a taxa de importação do aço e do alumínio imposta pelos Estados Unidos. O presidente participou da abertura do Fórum Econômico Mundial para a América Latina, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do prefeito João Dória, ambos do PSDB, e de Pelé. No discurso, citou realizações do seu governo, como a reforma trabalhista, e disse que, se a reforma da Previdência não for votada este ano, estará na pauta dos candidatos nas próximas eleições. Temer também falou que espera que, com o tempo, o programa Bolsa Família não seja mais necessário, citando o programa Progredir, criado para dar emprego aos filhos dos beneficiários. Eu falo isso com muito cuidado, porque como a imprensa está presente, muitas vezes eles pegam no contexto e o Temer prega a eliminação do Bolsa Família. Eu não estou pregando isso, eu estou pregando a manutenção, que, aliás, ganhou o professor Schwab um aumento no início do meu governo e deverá muito proximamente ganhar um novo aumento. Depois do pronunciamento, o presidente participou de uma espécie de debate quando foi questionado sobre a posição do Brasil em relação às novas taxas para importação do aço e do alumínio criadas pelos Estados Unidos. Temer disse que, num primeiro momento, espera dialogar com empresas e com o Congresso norte-americano. Se não houver uma solução amigável, o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Estivemos agora, 2, 3 dias atrás, com o presidente da Organização Mundial do Comércio, o embaixador Roberto Azevedo. E ajustamos mais ou menos o seguinte, governador, que nós, na sequência, vamos formular, se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Eu muito proximamente telefonarei ao presidente Trump, porque eu verifico até as sugestões no sentido de que ele apreciaria receber telefonemas dos países que foram, digamos assim, objeto, né, deste aumento bastante grande do tributo. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas taxas de 25% para a importação do aço e de 10% para o alumínio. A medida vale a partir de 23 de março. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. A taxação de 25% sobre o aço importado pelos Estados Unidos acabou ganhando relevância nesse fórum econômico, não só por estar sendo realizado em um dos países mais atingidos, que é o Brasil, mas por desdobramentos que pode ter para o comércio global. O Brasil, como nós vimos, é o segundo maior exportador de aço
para os Estados Unidos. O primeiro é o Canadá, que ficou fora da medida, entre as exceções, assim como o México, por fazerem parte do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Por enquanto, o Brasil aposta mais na negociação bilateral, como destacou o presidente Temer, contando com esse apoio das indústrias americanas, que são consumidoras do aço brasileiro. Essas empresas podem até contestar junto ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Ao contrário do que Trump tenta garantir, o protecionismo pode ter consequências negativas para o próprio setor siderúrgico do país, que processa produtos semi-acabados que são vendidos pelo Brasil. Se a negociação não der certo, aí podem ser impostas até restrições. O presidente não disse, mas o Brasil pode restringir produtos e serviços dos Estados Unidos. Nós tivemos recentemente, por exemplo, a aprovação do acordo que retira o limite de voos entre os dois países. Isso pode ser revisto. E o Brasil pode ainda recorrer ao OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, uma atitude válida, mas que costuma ter processos bem demorados. E Trump demonstra pouca preocupação com organismos internacionais. Outros países devem até sair na frente nesse sentido, como os da União Europeia, com uma queixa formal ou com retaliações, que também podem sobrar para o Brasil, isso se houver uma taxação mais geral contra determinados produtos. É por isso que se fala em perdas para todos os lados, se essa medida não for amenizada. Por tratados internacionais, a taxação deveria ficar entre 0% e 4,5%. Longe dos 25%. No momento em que se vê um redirecionamento político de vários países, que passa por uma revisão da abertura comercial, de acordos, como aconteceu com o Brexit na Inglaterra, é importante pensar nos efeitos colaterais negativos que isso pode produzir. Boa noite. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu uma licitação de 260 milhões de reais por suspeita de direcionamento para favorecer a empresa do Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem do jornalista Frederico Vasconcelos, a decisão foi do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. O antecessor de Calças, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, havia prorrogado um contrato firmado em 2013 com o consórcio Argeplan Concremate para elaborar projetos e fiscalizar obras nos fóruns. Um dos sócios da Argeplan é o coronel da PM aposentado João Batista Lima Filho, amigo de Temer e alvo de delação da JBS. Em outubro de 2017, a Folha revelou que a desembargadora Maria Lúcia Pisotti pediu o cancelamento da licitação e acusou Mascaretti de omissão por não investigar irregularidades que apontou no contrato. O jornal afirma que um mês atrás, o atual presidente do TJ recebeu a desembargadora em audiência. Ela apresentou dados sobre a impugnação ao contrato ainda vigente. Dias depois, se reuniu com assessores do presidente quando questionou valores considerados vultosos e serviços pagos e não executados. No dia 16 de fevereiro, as empresas concorrentes foram informadas da suspensão da licitação. A abertura dos envelopes de habilitação ocorreria no próximo dia 23. Uma semana antes, Calças havia exonerado, a pedido, o então secretário de administração, Eduardo Roberto Alcântara, responsável pela administração de mais de 700 prédios do tribunal e por licitações e contratos. O coronel Lima é um dos investigados no inquérito que apura se o decreto dos portos, assinado pelo presidente Michel Temer, beneficiou a Rodrimar. Ele é suspeito de intermediar pagamentos de propina. A Rádio Gazeta AM completa hoje 75 anos. Notícias, esporte e entretenimento marcaram essa história. Uma festa no Teatro Casper Líbero comemorou a data. As primeiras palavras no ar foram do advogado e jornalista Casper Líbero. A direção da Rádio Gazeta foi entregue, entretanto, a um grupo de velhos jornalistas que saberão, auxiliados pela tradição brasileira, pela nossa cultura, pelo patriotismo da nossa gente e pelo amor a São Paulo e o Brasil, conduzir a Rádio Gazeta às suas finalidades intelectuais, artísticas e patrióticas. Há exatos 75 anos, no dia 14 de março, a Rádio Gazeta AM começou a funcionar.
foi um sucesso de público. Tinha a própria orquestra sinfônica, um coral lírico, conjunto de jazz, pianistas e cantores. A partir dos anos de 1960, a programação da rádio passou a incluir programas jornalísticos e esportivos. Virou referência de novo. A Regiane Ritter, pioneira entre as jornalistas na cobertura esportiva, fez história e continua até hoje. A Rádio Gazeta eu tenho como uma grande marca da minha vida, porque foi quem me abriu as portas para isso, quem me deu a primeira oportunidade de fazer esporte, de trabalhar no jornalismo esportivo. Disparada no Esporte é o programa mais velho do rádio brasileiro, tem mais de 60 anos no ar. O prefixo AM 840 nasceu há quase um século, foi em 1923. 20 anos depois, Casper Libero comprou a que era conhecida até então como Rádio Educadora Paulista. E foi a partir daí, 1943, que a rádio ganhou o nome de Gazeta. E ela preserva desde então algumas características como essa, a construção de um acervo único no país. São 120 mil discos, o maior acervo de rádio do Brasil que deve passar por digitalização. Aqui há itens raros, como esse vinil de músicas russas dos anos de 1940, ou este outro, com canções gravadas especialmente para soldados da Segunda Guerra. Esse material é dedicado principalmente à pesquisa. História e formação são marcas da Rádio Gazeta AM, que hoje é universitária. A rádio é uma escola, é uma iniciação na comunicação, está completando 75 anos, no auge assim, dessa função comunicadora e formadora. O Leonardo é cria dessa nova fase da Gazeta AM. Começou ainda aluno e hoje formado é coordenador. Foi quem produziu e comandou a festa dos 75 anos. O desafio é gigante, sobretudo porque a gente tem que selar o compromisso com a tradição, com mais de 7 décadas de história, mas ao mesmo tempo a gente tem que se comprometer com a reinvenção. Hoje à tarde, no Teatro Casper Libero, na Avenida Paulista, a festa ao vivo e transmitida pela Rádio Gazeta AM reuniu convidados, ouvintes, alunos, funcionários e músicos. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista ao vivo Rui Falcão, ex-presidente do PT. Noite de Libertadores da América, destaque para o Corinthians, que tenta a primeira vitória na competição. Boa noite, Celso. Boa noite, Estela. Torneio no qual os brasileiros não estão tão bem assim. Só o Palmeiras venceu até aqui. Ontem, por exemplo, o Vasco caiu em casa diante da Universidade do Chile. Na estreia, o Corinthians não foi mal. Ficou no empate com o Milionários na Colômbia. Mas em Itaquera, vencer em Itaquera é a lição de casa. Resultado que pode deixar os corintianos na liderança do grupo. Logo mais, o Corinthians enfrenta um adversário que era tido como o mais fraco do grupo 7 da Copa Libertadores. Tudo mudou após a vitória do Deportivo Lara sobre o Independiente, o atual campeão da Copa Sul-Americana. Perspectiva da chave estar mais complicada ainda nas próximas 5 rodadas. Libertadores não vai existir jogo fácil, né? Dependente do time, do lugar que for, é pedreira, não por eles só ter jogado em casa, da qualidade do time deles, né? Então a gente está preparado, né? Se preparou para isso, para que a gente possa neutralizá-los e dentro de casa, diante da nossa torcida, fazer um grande jogo e fazer nosso dever de casa, que é buscar os 3 pontos. Se existe uma preocupação natural em relação ao adversário, o Timão deve contar com um reforço importante para o duelo de logo mais. A fiel torcida, que deve esgotar praticamente todos os ingressos para o confronto com o time venezuelano. E o técnico Fábio Carille não terá Jadson com dores na coxa. Se por um lado um desfalque importante, oportunidade para Emerson Sheik ocupar a vaga de titular. Da vinda do Sheik aqui, você sabia que é um grande jogador, que pode fazer diferença, né? E ele vem demonstrando isso dentro de campo, né? Com muita vontade, determinação. E o Sheik vai entrar em campo novamente como titular, né? E está mostrando que voltou para ficar, né?
Ele prometeu ser útil, né? Foi o que ele queria. O desejo dele era ser útil ao Fábio Carille e ao Corinthians. E está se demonstrando realmente útil. Fez o gol da vitória contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista e agora tem chance de titular contra o Deportivo Lara pela Libertadores. Gosta dele jogando? E lembrando que o São Paulo está jogando neste momento pela Copa do Brasil contra o CRB. Mas você gosta dele agora, Sheik? Bom jogador, nada mais que isso. Ok, Liga dos Campeões da Europa, Barcelona e Bayern também se garantiram na próxima fase do torneio. O Barcelona se classificou a bater o Chelsea por 3-0, 2 gols do Messi. Como empatou a partida em Londres em 1-1, avançou sem sustos. Com o Bayern, foi ainda mais tranquilo. A equipe alemã já havia vencido em casa por 5-0 e voltou a vencer agora o Beşiktaş na Turquia por 3-1. Barcelona e Bayern se juntam a Real Madrid, Liverpool, Juventus, Manchester City, Sevilha e a Roma nas quartas de final. Tá bom por hoje? Jogaços. É isso. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Com você, Gamerini. Morreu aos 76 anos o físico britânico Stephen Hawking, o cientista que revolucionou as teorias modernas da física sobre buracos negros e o universo. Formado em física na Universidade de Oxford em 1962, Stephen Hawking se tornou uma referência no campo da cosmologia, que estuda a origem e a evolução do universo. Diagnosticado aos 21 anos com esclerose lateral amiotrófica, uma doença genética degenerativa, e se comunicando só com a ajuda de um computador, Hawking superou o prognóstico de 2 anos de vida. Se casou 2 vezes, teve 3 filhos, publicou 15 livros e uma centena de documentos científicos. Seus trabalhos sobre o que são e como se comportam os buracos negros, a evolução da teoria da relatividade de Einstein e a expansão e retração do universo foram apresentados pelo próprio Hawking também para o público leigo. Ele queria descomplicar e tornar a ciência mais atraente fora das universidades. Hawking gostava também de experimentar os efeitos da física na prática. Em 2007, participou da experiência da gravidade zero. Descreveu a sensação de voar livremente, mesmo por alguns segundos, como libertadora e que ele poderia viver para sempre. Ateu convicto, teve encontros com 2 papas e autoridades de todo o mundo. Foi um ícone pop com participações em várias séries de TV. Great. Another fainter. A vida de Stephen Hawking foi retratada no filme A Teoria do Tudo, que deu o prêmio de melhor ator ao britânico Ed Redmayne, no papel principal. You don't realize what lies ahead. Em 2011, perguntado se tinha medo da morte, Hawking saiu pela tangente. Afirmou que não tinha pressa de morrer e queria fazer muito mais antes do seu último dia. O governo britânico expulsou hoje 23 diplomatas russos em retaliação ao envenenamento do espião russo Sergei Skripal, exilado na Inglaterra. Além da expulsão, a primeira-ministra Theresa May afirmou que todos os contatos de alto nível com a Rússia estão suspensos por tempo indeterminado. No começo da semana, ela disse que a participação russa no ataque ao espião e à filha dele é evidente e que o governo russo precisa se pronunciar sobre o caso. Moscou respondeu que só vai se manifestar quando receber uma amostra da substância usada no envenenamento. A embaixada russa em Londres considerou a expulsão dos 23 diplomatas uma ação hostil e injustificada. O ministro do Exterior, Sergei Lavrov, afirmou que as ações britânicas fazem parte de um show midiático para despertar uma histeria anti-Rússia na Europa. Ex-senador Delcídio do Amaral e outras 10 pessoas viram réus na Operação Lava Jato. Hoje à tarde, ele confirmou ao juiz Sérgio Moro que o sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, sempre foi conhecido como propriedade do ex-presidente Lula. Delcídio prestou depoimento hoje como testemunha no processo em que Lula é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro porque teria se beneficiado com mais de R$1 milhão em benfeitorias no sítio. Ele voltou a dizer que o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula, afirmava ser o responsável pelas reformas. Para a defesa de Lula, Delcídio negou possuir provas concretas para fundamentar as afirmações. O ex-senador disse que seu depoimento foi baseado em encontros que teve com Bunlai, Zeca do PT e lideranças do partido.
Também hoje, o juiz Sérgio Moro aceitou denúncia contra Delcídio do Amaral e outras 10 pessoas na Operação Lava Jato. Agora, todos respondem como réus por crimes como corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro pelo pagamento de vantagens indevidas na compra de metade da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Esta é a primeira denúncia aceita contra o ex-senador na Justiça Federal do Paraná. Antes, ele já havia se tornado réu na 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília por obstrução à justiça. A defesa dele disse que não vai se manifestar. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Rui Falcão, ex-presidente nacional do PT, sobre as eleições e o julgamento do habeas corpus de Lula. Até já! Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a expectativa do PT sobre o julgamento de Lula no Supremo Tribunal Federal. Entrevisto o advogado e jornalista Rui Falcão, petista histórico, que já foi deputado estadual, deputado federal, secretário municipal de governo em São Paulo, na gestão Marta Suplicy, e também presidente nacional do PT por 7 anos, mais ou menos, em diferentes épocas. Muito obrigada por estar conosco, Rui Falcão, no momento de suspense, no momento de grande ansiedade e também de interesse de todo o país sobre o resultado do julgamento do ex-presidente Lula. E Lula está lançando um livro e eu vi uma frase dele hoje estampada nos jornais, em que ele diz que está pronto para ser preso. Isso quer dizer que no PT vocês dão como certa a prisão de Lula? De maneira nenhuma, Maria Lídia. Eu fico muito feliz que você me dê a oportunidade no seu programa de debater essa questão com os telespectadores. Primeiro, o Lula está sendo vítima há muitos anos de uma perseguição inominável. Ele acaba de ser condenado sem nenhuma prova, não cometeu nenhum crime, num processo ultra acelerado e agora estão lhe negando o direito de ter um habeas corpus, que é uma garantia fundamental inscrita na Constituição, uma conquista democrática, o habeas corpus. Mas habeas corpus é assim mesmo. Tem hora que o tribunal, a quem é requerido um habeas corpus, concede e tem hora que não concede. Sim, mas não se trata de conceder, se trata de julgar. Sim. E eu quero dizer que o que está em questão agora não é o caso Lula apenas. Há 2 ações diretas de constitucionalidade, uma proposta pela OAB e outra pelo PEN, reivindicando que se discuta em definitivo o que é condenação em última instância. Porque a Constituição brasileira é claríssima. Ela diz no seu artigo 5º, inciso 57, que a pessoa só pode ser considerada culpada após sentença penal condenatória em última instância. E tem aquela decisão do Supremo de 2016. Que não é uma decisão vinculante, ou seja, ela não faz norma geral. Tanto que ontem o ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a 4 condenados no âmbito da Operação Catuaba. São empresários do setor de bebidas. A OAB, todos os institutos de advogados ligados ao direito criminal, entregaram hoje memoriais aos 11 juízes do Supremo, inclusive a ministra Carmen Lúcia, reivindicando que isso seja julgado. Nós temos mais de 100 mil presos provisórios no Brasil. O que são presos provisórios? Aqueles que ainda aguardam recurso para ficarem presos ou não. Então não é uma coisa só do Lula. E o Supremo está tendo um comportamento político. Bom, e está havendo, assim, você usou a expressão política, assim, também muita pressão política sobre os magistrados lá no Supremo e a própria ministra Carmen Lúcia, e ela soltou aquela frase aqui no encontro que ela teve em São Paulo, em que ela disse que simplesmente não se submete a pressões. Essas todas que estão sendo feitas deliberadamente, legitimamente e legalmente lá no Supremo. Agora, como é que vocês entenderam o recado da presidente do Supremo Tribunal? Eu acho que é um recado inócuo, porque ela então está sofrendo pressão do outro lado para não colocar em pauta. Ministro do Supremo não devia estar dando entrevista na televisão,
não tem que sofrer pressão de ninguém, ele tem que ter um comportamento chamado... Mas sofre, você sabe que sofre até da opinião pública. Sim, mas a opinião pública não faz lei. O ministro Barroso... Mas faz barulho, tem manifestação, vocês são craques. Para isso ele está lá com estabilidade até os 75 anos, recebendo aquele imoral auxílio moradia. Tem um juiz do Rio, todo moralista, o Moro do Rio, que estava de fuzil outro dia, que mora com uma juíza, a mulher dele, e ambos recebem auxílio moradia, tendo casa própria e uma outra casa. Então, falar do ministro Barroso, que agora é o guardião da moral e dos bons costumes, ele fatia o indulto do presidente da República. Ele podia dizer que o indulto é inconstitucional, mas não fazer lei. Juiz não faz lei. Quem faz lei é quem é eleito. Então, nós estamos vivendo uma deformação da cúpula do judiciário brasileiro, cheio de privilégios e fazendo política. Bom, agora, Rui Falcão, voltando aqui para aquilo que é o foco da ansiedade no PT, de vocês, sua própria, falada ali na sua página no Facebook, né? Você dizendo assim que estava, inclusive, tendo um autocontrole, porque o momento é de ansiedade. Nós não vamos aceitar pacificamente uma condenação justa. Não vamos aceitar. Sobre isso que eu vi na sua página, quando diz não vamos aceitar pacificamente, não será, se não vai ser a frio. Ele for, não vai ser. O que é que foi isso? Você está fazendo uma advertência ou uma ameaça? Não, se Lula for preso? Eu estou constatando o que eu vejo na periferia de São Paulo, o que eu ouço de milhares de brasileiros e brasileiras que veem no Lula uma esperança de redenção, de retomar um país com prosperidade, sem miséria. Agora há pouco o seu jornal estava mostrando aqui mais de 10 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo e recusando a vacinação contra a febre amarela, que é outra coisa dos tempos do presidente ilegítimo. Então, a sociedade não aceitará que se cometa uma injustiça ainda maior do que já foi feito. Agora, eles querem tirar o nosso voto. Então, eu fui surpreendida e não sei se você também... Me desculpe com a minha ênfase aqui, porque eu estou realmente indignado com isso. Não, é compreensível. Uma pessoa com você é um petista histórico, então é compreensível. Agora, não há razões para a desculpa, mas fui surpreendida com a declaração do governador da Bahia, que é do PT, Rui Costa. Ele pede ao PT que esqueça, pare de falar dessa coisa do impeachment, vire a página. Ele sugere e lembra que o PT precisa dos votos daqueles milhões de brasileiros que também foram a favor do impeachment. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já disse que não quer aqueles votos, não. Eu não sei se o PT está podendo falar, não quero voto desse ou daquele, mas quero ouvir o seu comentário. Não existe consenso no PT em relação ao impeachment, então? Não. Primeiro, a presidenta já desmentiu essa declaração. Ela disse o seguinte: eu não quero deixar de esquecer que houve um golpe no país. Mas é evidente que eu quero os votos daqueles que apoiaram o impeachment e hoje se arrependeram. É mais sensato, pelo menos, né? Se ela refletiu e... Não, ela retificou a declaração própria, o UOL que havia, faz um errata agora. Segundo, a declaração do governador de que é preciso, eventualmente, buscar outra alternativa. Numa entrevista do Lula, ele diz o seguinte: eu vou manter a candidatura até o limite. E segundo, sou contra boicotar a eleição. Eu penso dessa maneira. Há no PT quem pense diferente. E isso vai ser resolvido lá para agosto. E vocês vão manter a candidatura de Lula, mesmo que seja decretada a prisão dele? Sim, porque a legislação eleitoral não impede que a gente faça o registro dele. E no dia 15 de agosto, a decisão do partido, até o momento, é de fazer esse registro. Mas agora a última pergunta, encerrando muito rapidamente. Se Lula for preso, ele continua candidato. Se ele for eleito, o processo está continuando lá nos tribunais superiores. E se ao final, mesmo eleito, ele for condenado, como é que fica o país, Rui Falcão? Não sou eu que tenho que dar essa resposta. Não, estou perguntando a você pela insistência em manter uma candidatura que tem um quadro tão vulnerável. Não, mas eu vou formular outra hipótese para você. Ele pode chegar antes da eleição e não constar da urna eletrônica, o que nos obrigaria a colocar outro candidato ou, como querem alguns, a boicotar a eleição. Eu sou a favor de, numa hipótese dessa, ter outro candidato.
Se ele estiver na urna e for eleito, 116 prefeitos se candidataram nessa situação e tiveram seu mandato preservado depois. Essa é uma conversa para se estender. Espero que você volte. Volto. Uma boa noite, prazer. muito obrigada. Boa noite, obrigado para você. Boa noite aos telespectadores. O Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Nesta quinta, 2 da tarde no Mulheres, conheça os efeitos das drogas no sistema nervoso.